turma, quinto ano, como é que vocês estão? Antes de a gente avançar um pouquinho, né, para esse outro assunto que vamos abordar, eu gostaria só de dar uma pincelada sobre o assunto na última aula, porque eu sei que muitos ficaram com dúvidas. Então, eu fiz mais ou menos o desenho que vocês viram que estão no livro de vocês, na verdade, tá? Eu quis fiz esse desenho para que a gente tivesse uma noção melhor, para ver se assim, se clareia mais as ideias a respeito da aula da semana passada, que foi sobre mapa altimétrico, tá? Na realidade, quando a gente fala em altimetria, nós estamos falando de altitude, ok? E altitude é diferente de altura. Altura de um poste, altura de você, a sua altura. Quando a gente fala em altitude, a gente está relacionando a altura com o nível do mar, certo? O nível do mar é o que vai nos dar essa altitude em relação ao nível do mar. E quando a gente relaciona ao nível do mar, a base, que é essa, o mar que é este, ele vai estar em 0 metros. É o ponto inicial. Ele pode ir para mais ou pode ir para menos, certo? Mas o ponto inicial é justamente o oceano, é o mar, e ele vai nos dar referência sobre a altitude de qualquer relevo, certo? Estamos falando de serras, de montanhas, entre tantos outros. Por exemplo, aqui, eu não sei se vai ficar muito visível para vocês, se vocês vão poder entender, mas a minha ideia foi fazer justamente eu tentei elaborar esse primeiro desenho aqui, tá? Então, vocês podem olhar pelo livro e, se caso não compreendam, aqui pelo desenho que eu fiz, eu imagino que o desenho vai estar mais esclarecido e vocês vão poder compreender a minha explicação. Então, como eu disse, ó, o mar é como se nós estivéssemos no início, é o 0. A partir do 0, nós vamos ter diversas altitudes ao nível do mar, certo? Acima do nível do mar ou abaixo do nível do mar, porque nós temos também abaixo do nível do mar. Como nós estamos vendo essa paisagem, ela quis nos mostrar acima do nível do mar. Então, vai nos demarcar diversas alturas, dependendo do relevo, como o Tia acabou de dizer. Por exemplo, nós temos aqui 3 opções, ou melhor, 4. Nós temos de 0 a 100, de 100 a 200, de 200 a 300 e de 300 a 400. Todos eles metros. Isso aqui, sim, isso é a altitude em relação ao nível do mar. Como foi feita a primeira pergunta, olha só, primeira não, na segunda, que altitudes mais se destacam no território brasileiro? A imagem desse relevo aqui, ele está nos apontando todo o relevo do nosso território, certo? Então, vocês teriam que verificar o estado de Pernambuco, que foi a primeira questão a ser dada, analisar este relevo e verificar qual é o máximo, qual é a altitude máxima, certo? E verificando a segunda questão, pergunta-se que altitudes mais se destacam no território brasileiro. Então, nós tínhamos e temos aqui a legenda. A legenda vai nos dar exatamente a que altitude máxima o relevo brasileiro pode chegar, tá? E para que a gente identifique, nós teríamos que identificar qual é a maior prevalência do nosso relevo. Então, está nos informando pelas cores, está predominando o marronzinho mais claro, certo? Que vai até 500. Então, seria o quê? De 0 a 200, tá? Porque estamos falando sobre planícies e depressões. E de 200 a 500, que seria a nossa outra altitude, a altitude mais alta, que, digamos, vai se destacar no próprio relevo, no próprio mapa de relevos, certo? Próprio mapa físico. Entendem agora?
Por isso que a gente começa do zero, certo? Quando a gente fala em altitudes, sempre vai estar no zero, porque o zero é o nível do mar. No nível do mar, o zero, do 0 a 200, 200 a 300, 300 a 400, que é o ponto máximo desse relevo, no caso dessa situação aqui, presente, certo? Ok? Espero que vocês tenham entendido. Bom, fechando esse assunto, a gente vai para o nosso próximo, que é sobre hidrografia e paisagens brasileiras. Página 19, ok? Página 19. Quando a gente fala sobre hidrografias, nós temos que apontar, nós temos que fazer alguns, minuciar alguns pontos sobre hidrografia, certo? Primeiro, nós tínhamos visto em outras aulas agentes poluidores. Lembram os efluentes que vimos, que vocês, por sinal, me fizeram uma atividade avaliativa, explicando cada um deles. Enfim, isso é um ponto o qual nós brasileiros pecamos, né? Para falar a verdade. Seguido a isso, vamos compreender também que o Brasil, nosso território, é o que mais possui água potável no mundo. Ou seja, 12% é a quantidade de água potável encontrada no território brasileiro. Estamos falando de rios, de lagos, de águas subterrâneas, né? Isso, os aquíferos, enfim. Outro ponto que temos que falar também é que, mesmo sendo um país com tanta riqueza em água potável, não há um trabalho muito relacionado à navegação, digo assim, não é exclusivo de nós, do território brasileiro, a questão da navegação nesses rios, né? Estamos falando do transporte. Não. O mais utilizado continua sendo as rodovias, perdão, né? Ferrovias seriam trens, rodovias. Por isso eu tenho certeza que vocês devem lembrar-se daquela situação em que os caminhoneiros entraram em greve, isso tem mais ou menos 2, 3 anos, e quando os caminhoneiros entraram em greve, ou caso isso viesse a acontecer novamente, nós iríamos sentir muito, porque praticamente os caminhoneiros é o coração do Brasil na questão econômica. São eles que transportam mercadorias, medicamentos, alimentação, vestuário, enfim. Então o Brasil ele é mais focado nas rodovias. Isso a gente está falando de transporte terrestre, não de transporte aquático. A nossa área não está, as hidrovias, né, que não seriam de porte brasileiro, tá? A gente vai mais para as rodovias, para os caminhoneiros, ok? Bom, voltando a falar sobre as águas dos nossos rios, quando a gente fala em rios, temos que lembrar que são recursos hídricos, tá? Então, se são recursos hídricos, água salgada, água doce, água subterrânea, água de diversas formas. Outro ponto que temos que ressaltar é que, devido ao território brasileiro, às formações físicas do território brasileiro, vai haver diferentes formatos ou diferentes profundidades em relação aos rios, certo? Porque isso pode ou ter, os relevos vão fazer com que a água vai fazer seu caminho e, de acordo com o relevo, essa estrutura pode mudar, tanto na profundidade como na questão de volumes também. Volumes, falando em água, tá? Na questão da quantidade de volumes de água. Eles podem ser relativos, dependendo de sua localização, enfim, ok? Olha, outra coisa importante, aqui, por exemplo, no livrinho de vocês, nesse mapa, Brasil Hidrografia. Observando ele aqui, nós vamos observar que existem inúmeros rios, certo? Na realidade, vamos observar as bacias hidrográficas, as maiores bacias.
Cada uma delas aqui, as principais, vocês olhando com bastante cuidado, vão perceber as inúmeras bacias que estão dentro do nosso território, que fazem parte do nosso território brasileiro, como a bacia do Rio São Francisco, do Amazonas e entre tantas outras, que são muito famosas, que já conhecemos ou não, tá? Então, vocês aqui podem observar um emaranhado, como se fosse um emaranhado de fios azuis. Mas esse emaranhado que nós acabamos identificando aqui no mapa são justamente os rios brasileiros, tá? E o que é que acontece? Para poder a gente entender melhor, digamos assim, nós temos o rio principal, por exemplo, mais próximos de nós, o Rio São Francisco, tá? Uma bacia hidrográfica, mas para que ele tenha todo esse volume, tenha tanta capacidade de água, tem outros rios que vão se conectando a ele e vai fazendo com que haja esse maior volume de água, ok? Tem a nascente? Temos a nossa nascente, em Minas Gerais, né? Que percorre vários outros estados até desaguar no oceano, que é a Foz. Mas para que haja todo esse percurso, além da própria nascente do Rio São Francisco, haverão outros rios menores que vão percorrer e desaguar no Rio São Francisco, certo? Ok? Esses rios que eu estou falando são chamados de rios, como é que eu vou dizer? Tributário, seria esse nome. Por que ter essa informação? Só que vocês possam, de repente, se ouvir mais lá na frente, vocês possam, eita, tia falou, certo? Esses rios que são menores, até encontrar o rio maior, são chamados tributários, certo? Quando eles encontram, formam uma bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica, justamente teremos outros rios que vão se canalizar até chegar na bacia hidrográfica, que é o Rio São Francisco. Esse é um exemplo. Em Bom Conselho, nós temos alguns rios também, ou melhor, nós temos o mais conhecido popularmente entre nós, o Rio Papacacinha, né? Que ele é o mais, ele hoje é um rio mais defasado, desgastado, empobrecido de nutrientes e muito, digamos assim, muito poluído. Para que haja uma permanência, uma riqueza dentro desses rios, não só o Papacacinha, mas tantos outros, é necessário que a mata seja protegida. Mata ciliar, assim como os cílios que nós temos nos olhos, que tem a função de nos proteger, para que não entre poeira, que evite cair um cisco, que evite te incomodar. A mata ciliar ao redor de um rio também o protege evitando que cause assoreamento nesses rios. Os rios que fazem coligação, digamos assim, com o Bom Conselho é o Paraíba, o Bálsamo, Salgado e o Traipu, certo? São rios que fazem passagem. Mas esses rios, eles são tributários, como eu falei. Eles são tributários. Eles se canalizam para cair em um rio maior, que é a bacia, ok? Lembrando que esses rios que estou falando, eles são intermitentes. O que danado quer dizer intermitentes? São rios que só enchem de verdade em épocas chuvosas como agora, certo? Em épocas de seca, muitos desses rios estarão realmente o chão batido. Em épocas chuvosas, ele tem volume de água, ele faz o seu percurso. Entendidos até aí? Espero que sim. Bom, gente, diante de todas essas informações que eu passei para vocês, diante dessa explicação, que eu espero que tenha clareado a cabecinha, vocês irão fazer a atividade agora da página 19, certo? Olha ela. E vocês vão observar um mapa físico, hidrográfico, tá? E responder as questões seguintes. Vejam bem. De acordo com o que você estudou, responda o que se pede.
o que são recursos hídricos. Você vai dizer o que são os recursos hídricos. Tia acabou de dizer quais são eles. Tá? E observe o mapa anterior. Quais são os principais rios que percorrem o estado onde você vive? Dá uma olhadinha justamente no estado de Pernambuco, observa, e você vai olhar com mais carinho qual é o rio ou os rios que fazem percurso no nosso estado. Fechado? Estou esperando a atividade, tá bom? Fiquem todos com Deus, até a próxima aula.